Fala galera, beleza? Eu já estava quase gravando outro vídeo, mas eu acho que esse aqui pode servir um pouco mais para hoje. Já está atrasado, inclusive, mas que é um pós-jogo de Corinthians e Juventude, com ênfase num detalhe muito pequeno: os passos para trás de Garro e, por que não, também do Coronado para se desmarcarem. Primeiro, dos 26 chutes do Corinthians durante o jogo, 9 ocorreram de fora da área, sendo 8 no segundo tempo e só um chute de falta. Primeira conclusão mais simples. Enquanto no primeiro tempo o bloco de marcação do Juventude ficava na altura do meio-campo, a partir do segundo tempo, por conta do placar e até pelo primeiro gol do Corinthians ter ocorrido numa combinação de 3 atacantes centralizados, o Juventude procurou não dar brechas para o Corinthians pisar na sua área e se fechou completamente no segundo tempo. Restava arriscar de longe. Como essa estratégia do Juventude havia funcionado no jogo do Brasileirão, em que o time gaúcho teve 2 expulsos, eles devem ter se abraçado nessa possibilidade no intervalo e tentaram repetir a dose. Não foi o que rolou. O Corinthians quebrou o ferrolho jaconeiro aos 37 do segundo tempo e na prorrogação, ali já na empurrância, conseguiu achar um gol no escanteio e sequer precisou de penais para passar de fase. Mas dessa parte aí, do chute de longe, todo mundo viu. Isso era o mínimo a ser analisado nesses pós-jogos de bancada, além de caber uma observação mais detalhada sobre como o meio do Corinthians ficou vazio em determinado momento, com o Ranieri recuando, o Garro avançando e o Charles ficando sozinho no meio. Mas os programas falaram disso? Falaram muito pouco. O que teve de pós-jogo falaram mais de dívida. Quando todo time tem credor, todo time tem devedor, ninguém é isento nesse meio. E segue o jogo. Mas vamos esquecer isso e vamos analisar direitinho essa questão do chute de longe a partir de agora. Eu vou usar a base de dados do Brasileirão feita pela Opta, fornecida gratuitamente pelo FBref, para avaliar um pouco do que o posicionamento do Garro gera nos números dele. Primeiro olhamos os números aqui, depois olhamos a movimentação. E o que nós sabemos meio que de olho do Garro? Eu sei que ele chuta muito frequentemente, eu sei que ele finaliza pouco dentro da área, se eu não me engano, todos os gols dele no Timão foram chutes de fora. Eu sei que ele cria muitas chances de gol e que eu sei também que ele entrega muitas bolas enfiadas no espaço, como parte dessas chances de gol. Então, são 2 variáveis de chute e 2 variáveis de passe. E o que é que eu decidi fazer? Eleger uma variável de cada como nota de corte e destacar a outra. Para as finalizações, eu acho mais simples pegar jogadores que chutam bastante. Então vamos cortar da lista todos aqueles que não alcançam 0,8 chutes por 90 minutos jogados. E como eu quero principalmente ter uma ideia sobre posicionamento, um eixo será puramente a média da distância dos chutes. Porque a média da distância do chute tem a ver um pouco com a média do posicionamento do jogador em campo. Da mesma forma que eu quero finalizadores, eu quero caras que criam oportunidades de gol, privilegiando aqueles que criam oportunidades por meio de bolas enfiadas, pois eu considero que há uma correlação entre o posicionamento de quem dá um passe enfiado e o posicionamento de quem está um pouco mais para trás. Essa correlação é direta nos números? Não necessariamente será sempre, mas o que o campo fala é mais importante do que a planilha diz. Então, o que iremos fazer é o seguinte: a avaliação gráfica será por meio da estatística de criação de oportunidade de chute por passes com bola rolando a cada 90 minutos e o corte será feito pela proporção de pelo menos 5% desses passes tratarem-se de bolas enfiadas. Por qual motivo? Eu quero que essa bola lançada nas costas da defesa seja algo relevante no repertório do jogador, que se relaciona com o posicionamento, pois a bola vem necessariamente de trás, não como um cutback ou como um pivô. E tudo isso restrito aos jogadores com pelo menos 270 minutos de jogo no campeonato, considerando que teve gente que chegou agora, estamos na metade do campeonato, né? Normalmente com o campeonato encerrado, essa minutagem é maior. E você vê que o Garro e também o Coronado, com as linhas marcando 25 metros de distância do chute e 40 passes com bola rolando que geram chute, são de fato chutadores mais frequentes de zonas mais distantes e que, ao mesmo tempo, geram mais chances de chutes em todo o campeonato com passes em bola rolando, mesmo sem estar tão próximos do gol, que é o que a gente enxerga no campo. No caso aqui, o número confirmando
o olho, né? E para efeitos de interpretação sobre esse gráfico, que busca dar ideias sobre posicionamento, mais ideias do que qualquer outra coisa, sobre posicionamento, perigo de gol e efetividade de criação, eu destaquei no visual mais 4 jogadores. Primeiro 2, o Bidon e o Fernandinho. Os dois claramente mais distantes do gol em seus chutes e também na partida em geral, mas como volantes, e o Fernandinho também com mais impacto criativo, possivelmente com um pouco mais de liberdade e um pouco menos de responsabilidade defensiva. Num segundo momento, eu destaquei o Everton Ribeiro e o Matheus Pereira, conjuntamente com o Garro, formam o top 3 de jogadores que mais geraram oportunidades de chute em passes com bola rolando, sendo o Garro o mais distante do gol entre os três, ao passo que o Matheus Pereira é o mais próximo. E agora vamos entender isso no campo. E aí, sabendo dos números, qual a questão tática do jogo? Primeiro tempo, o Juventude estava marcando mais alto e até retomando a bola depois da linha de meio, forçando o Corinthians a rifar algumas vezes também. E como isso é diferente da forma que os gaúchos tentaram, já no segundo tempo, se fechar com a marcação em zona muito forte, compacta e fechando as principais zonas preferenciais de finalização, as zonas centrais, na área e entrada da área, como as imagens buscam destacar, até com os zagueiros do Corinthians livres depois da linha de meio, porque esse não era um espaço importante a ser fechado. Era todo mundo lá embaixo e um atacante sozinho do Juventude na primeira pressão. Se postar dessa forma, chama o cruzamento, mas se tem mais gente na área, é mais fácil de tirar. E chama também o chute de longe, e pode ser mais facilmente bloqueado se a marcação for efetiva. Ocorre que o Corinthians tem no Garro e no Coronado uma dupla muito boa nesse desmarque para gerar uma finalização de longe ou uma bola enfiada a partir da entrada da área. Eu vejo isso ser feito de duas formas. Uma delas é dar alguns passos para trás, se desgarrando do bloco de marcação adversário. O Garro faz isso aos 18 do segundo tempo. Também, mesmo sem receber a bola, ele faz isso no chute de longa distância do André Ramalho. Aos 32 do segundo tempo, deveria ter tocado para ele. Enquanto o Coronado executou esse movimento antes do chute dele aos 41 do segundo tempo, quando nem exatamente era necessário, porque ele acabou jogando mais recuado, numa área que havia menos embate, então não havia por que ele dar esse espaço para trás. Tanto não precisava que logo depois de dar 2 passos para trás, ele dá 3 passos para frente. Mas por que ele faz isso? Eu acho que por cacuete, por ele ter apanhado a vida toda jogando numa posição em que se ele não desse os 2 passos para trás, a porrada era certa. E ele pequenininho não tem como viver levando tanta porrada desse jeito. Nesse jogo ele já estava jogando recuado no caso. A outra forma é atrasar a corrida conforme o time avança. O marcador acha que está correndo junto com o adversário, mas na realidade está se distanciando. Foi o que ocorreu no lance do gol contra. O Garro tinha um marcador na frente dele, que correu na frente sem olhar para trás, facilitando para o Garro desmarcar e chutar, praticamente forçando o erro da defesa adversária com a qualidade do seu chute e gol contra. Para finalizar, comentário aqui depois do vídeo do Charles ter viralizado, eu queria ter soltado outro vídeo no meio da semana, mas não rolou porque eu estava meio doente, por isso eu acho que já perdi um pouco o timing do vídeo novo, depois do primeiro com mais views. Então, por favor, se você gostou do canal, comenta, dá like, manda no grupo, que essa repercussão pode definir a frequência com que eu apareço por aqui. Os comentários do vídeo do Charles foram muito bons, muita gente entendeu qual é a da análise, ainda que outros não tenham se ligado. Eu não estou aqui para santificar jogador ou botar jogador no lixo. Todos esses caras são bons em pelo menos alguma coisa de campo e ruins em algumas outras. Eles estão ali trabalhando e todo mundo tem seu dia bom e seu dia ruim no trabalho. Pega esse mesmo jogo. O que foi aquele pivô do Yuri Alberto no primeiro gol? Que diziam que o Yuri não sabia fazer pivô. O que foi a cobertura e a recuperação do Fagner para evitar um gol idêntico ao que o Juventude fez no Brasileirão, cruzamento no segundo pau. Fagner foi muito bem na bola. São dias bons e dias ruins. Da mesma forma, quem irá dizer se esse vídeo foi bom vai ser a repercussão de vocês. Valeu!